Mãe da misericórdia, São Miguel Arcanjo, protegei-nos e defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de começar, eu quero manifestar, e eu faço de coração, a minha alegria e minha gratidão a Deus que me trouxe aqui. O segundo motivo dessa alegria é estar nessa comunidade. Para mim, muitíssimo querida. Obrigado, Hamilton, por tudo que você tem feito por esse seu irmão sacerdote. Lembro-me quando nos encontramos no Congresso da Renovação Carismática Católica em São Paulo, na Basílica de Aparecida. E naquele dia eu estava tão necessário, tão necessitado de um irmão, um padre, uma religiosa, alguém que pudesse se aproximar de mim e dizer: deixa-me orar por ti. E foi você naquela noite, você sabe, naquele banco lá atrás, aquele anjo que Deus enviou para consolar um coração de um padre. Deus abençoe o teu ministério, abençoe essa comunidade tão bonita. Estamos numa colina, né? No monte. O monte, na Bíblia, sempre é um lugar de referência, não como espaço físico, geográfico, mas como o desejo transcendente que toda pessoa carrega dentro de si. Por isso, subi ao monte. Aproximai-vos de Deus, diz Tiago, e Ele se aproximará de vós. Vocês vieram hoje, num dia de sábado, certamente desejosos, desejosas de terem essa experiência de intimidade com o Senhor por sua palavra. É importante saber, a palavra nos revela o rosto do Senhor, a sua vontade soberana para nós. Vocês vieram porque certamente fazem parte de uma caminhada eclesial, de uma experiência aconchegante. Quem faz essa experiência não para. A experiência de Deus na vida de cada um, de cada uma. Eu desejo que até amanhã eu possa ser apenas um instrumento, um pobre instrumento, mas eficaz pela graça, para que a palavra chegue até você, meu irmão, até você, minha irmã, e produza muitos frutos. Que você possa descer essa colina, pegar o seu ônibus e voltar para casa, dizendo: foi um momento precioso, uma experiência com o absoluto, foi um aprofundamento para o crescimento, o desenvolvimento das potencialidades da graça de Deus que existem em você. Amém. O tema desse encontro já é muito conhecido, está aqui exposto: libertos das falsas doutrinas. O tema exige muita atenção, leitura bíblica, reflexão, porque as coisas que eu vou dizer não são minhas. Como sacerdote, como cristão, eu devo proclamar as verdades de Deus. E se em algum momento, falando e especificando as doutrinas falsas que se propagam no meio de nós, se isso te causar um mal-estar, certamente o Espírito está querendo que você seja liberto, que é a palavra que liberta, e não um pregador, esse ou aquele ou aquela. Eu gostaria muito, e você sabe, Hamilton, de ter trazido para vocês esse livrinho. Eu digo livrinho porque eu o considero assim, mas foi escrito durante 2 anos em oração.
A verdade vos libertará. Esclarecimentos sobre as falsas doutrinas. Quando escrevi esse livro, e tem o prefácio do bispo de Caruaru, Dom Bernardino Marchior, que era o meu bispo de Pesqueira, eu nunca publicaria nem nada que não tivesse antes a aprovação da Santa Igreja. Eu o fiz demoradamente, querendo ajudar os meus irmãos, as minhas irmãs, a aprofundarem a fé católica, a terem coragem de renunciar a falsas doutrinas, que se nos apresentam hoje de formas empolgantes pela mídia, pela televisão, pela literatura, e tem arrastado muitas pessoas, porque infelizmente, escutem bem, infelizmente, na Igreja Católica, nós somos, não raro, uma massa de, por favor, não leve a mal as palavras, de ignorantes quanto à verdadeira doutrina cristã. Não me refiro a vocês, eu me refiro a esse mundo de gente que se diz católica e não o é, porque as práticas denunciam que não vivem conforme o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os mandamentos da Santa Igreja, e até se tornam apóstatas da verdadeira fé. Apóstata significa aquele que apostasia, que nega a fé verdadeira. Esse é um grande problema, porque a igreja, a nossa igreja, ela durante séculos, sobretudo na América Latina, ela foi uma igreja sacramentalista e não foi uma igreja querigmática, uma igreja catequizadora, uma igreja de formar homens e mulheres para Deus. Vejam, nós formamos crianças para o catecismo, mas que catecismo estamos dando às crianças? Comece a pensar a partir de você e de sua paróquia. Olha, as estatísticas denunciam a nós, padres, a nós, pregadores, a você, cristão, membro da igreja, 90% das crianças que fazem a primeira comunhão em nossa igreja, fazem a primeira comunhão e não aparecem mais. 90%. Significa que a catequese está errada, foi errada, porque se limitou a transmitir conhecimentos para que os alunos, as crianças decorassem. Quantos são os mandamentos da lei de Deus? Os mandamentos da igreja. E não formaram no coração dessas crianças um amor terno, profundo, pela verdade. E Jesus diz, a verdade vos libertará. Eu sou a verdade. Ninguém ama quem não conhece. É impossível seguir alguém quando não o conhecemos. E aí fica uma catequese capenga, uma catequese que forma para uma festa, mas não evangeliza, não forma discípulos e discípulas para Jesus. Isso é muito sério, gente. Um dia Dom Bernardino, nosso querido bispo, daquele jeito dele, entusiasmado, um grande pastor da Igreja de Deus, apóstolo, bispo de Caruaru, chegou a mim, eu era o vigário episcopal dele, animado no mês de dezembro, e disse, esse ano eu crismei 2.700 jovens na diocese de Pesqueira. Eu pus a mão no ombro dele e disse, Dom Dino, olhe para mim. Quantos desses jovens realmente são missionários? Ficou vermelho daquele jeito dele. Quantos missionários? Oh, meus irmãos, precisamos atender ao apelo do Papa nesses dias que visitou o Brasil. Que presença iluminada e iluminadora. Que palavra questionante para os bispos, para os padres, para nós. Precisamos, disse ele na Basílica de Aparecida, dizer ao mundo a razão de nossa fé. Precisamos dar razão aos outros porque cremos.
Estamos em nossa casa, e essa casa é a igreja mãe, e nela nós temos todas as verdades que o homem precisa saber, mas os homens não sabem dessas verdades, não sabem. Eu começo contando a história que contou-me um bispo lá de São Paulo, que uma senhora foi persuadida para deixar a igreja católica e entrou numa dessas seitas que a gente vai falar durante o dia de hoje. O filho ficou insistindo: mãe, a senhora está errada, a igreja católica está errada, a igreja católica é isso, a igreja católica adora a imagem. Que blasfêmia, a igreja católica nunca ensinou isso. Mas o povo não sabe. E a pobre da mãe, para não desagradar o filho, resolveu mudar de igreja. Aí, calada, sozinha, num dia de sábado, pegou um ônibus lá de Ribeirão Preto, longe, foi para São Paulo, de São Paulo pegou outro ônibus, foi para Aparecida, passou o dia em Aparecida. Quando foi à tarde, ela, na Basílica, chorando, estendeu a mão e disse: adeus, minha mãe, eu vim me despedir da senhora. Que tipo de católico? Imagine, não é? Que tipo de cristão somos nós? Precisamos nos renovar pelo poder da palavra de Deus, que é a verdade, mas precisamos conhecê-la, precisamos conhecer bem a doutrina católica, a preciosidade de nossa doutrina, a preciosidade da história dessa igreja, para poder, digo comigo, sermos. Aí, porque não conhecemos, facilmente caímos e nos enganamos por aqueles que se nos apresentam, né, dizendo: este é o caminho, essa é a verdade. O Papa perguntou: qual é a verdade? E o que significa a verdade? Perguntou aos bispos. E qual a verdade senão Jesus Cristo? Eu quero começar nossa conversa com dois pequenos textos. O primeiro está em Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 a 3. Olhem o que diz Paulo, apóstolo, aquele que teve um encontro pessoal com Jesus, e por cujo encontro a sua vida foi verdadeiramente transformada, e de perseguidor passou a ser o maior dos pregadores do Evangelho, o maior defensor da igreja, aquele que dizia: eu odiava os cristãos, eu carregava ódio dentro de mim contra a igreja. Depois vai ensinar-nos as maravilhas do que é essa igreja. Paulo escreve a Timóteo assim. Escutem, quem não encontrou, por favor, preste atenção. Depois vocês poderão pegar o texto. Capítulo 4, versículo 1. O Espírito Santo, o continuador da obra de Jesus, o Espírito da verdade que o Pai, pelo Filho, enviou para a igreja. Olhe para cá, não pega o texto não. O Espírito da verdade que o Pai enviou pelo Filho para a igreja, para continuar a obra de Jesus, para fazer-nos conhecer toda a verdade. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, eis o tempo em que vivemos, alguns hão de apostatar da fé. Eu diria, muitos hoje se tornam apóstatas da fé, dando ouvidos. Por que vão apostatar? Por que vão deixar a fé católica? Porque vão dar ouvidos a espíritos embusteiros. Embuste, sabe o que é, né? Precisa explicar as palavras, não. Embusteiros. E a doutrinas diabólicas.
vão dar ouvidos a doutrinas diabólicas, que o diabo tem interesse em semear a mentira em nome da verdade. Isso daí é a propriedade dele. Falsear a verdade, confundir as almas, seduzir os servos e servas de Deus. Por isso eu comecei dizendo: São Miguel Arcanjo, protegei-nos e defendei-nos no combate. Por isso, muitos se tornarão apóstatas da fé, abandonarão a verdadeira fé e darão ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores que, marcados na própria consciência com o ferrente da infâmia, semeiam essas doutrinas. Se você parar, olhe para mim agora. Se você olhar onde você mora, em cada esquina aparece uma nova igreja, uma nova religião. Eu fui pregar um retiro para os alunos do Colégio Damas há 15 dias passados, lá na casa de retiro dos padres em Jaboatão. Vocês conhecem onde é, não é? E eu não conhecia o caminho, então perguntei e comecei a um bairro muito grande, vários bairros, até chegar àquele lugar bonito como esse, dos Salesianos, uma excelente, extraordinária estrutura que eles têm lá, na Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, em Jaboatão dos Guararapes. Enquanto eu subia, e comigo ia o meu irmão, colaborador, servo de Deus, o Alberto, que está aqui, eu dizia: Alberto, estás vendo quantas igrejas? Em cada esquina era uma. A Igreja da Bênção, Vale da Bênção, Betel, Jesus Nazareno. E eu dizia para ele: quantas igrejas católicas, quantos templos católicos você contou? Eu dizia: um, pequeno, e naquele dia de sábado estava fechado. Em cada esquina aparece alguém dizendo: é aqui que tem a salvação. E o povo que não é formado, o povo que não sabe a doutrina porque não foi catequizado, e a culpa é da Santa Igreja, é de nós padres e dos bispos e de nós leigos e leigas, o povo vai atrás. Por que vai atrás? Porque o povo tem sede de Deus. Se nós não somos capazes de evangelizar, de proclamar as verdades de Deus, se nós não somos capazes de passar para os outros o esplendor de nossa igreja, os sacramentos, a presença real do Senhor, a palavra, a fraternidade, o catecismo da igreja, as pessoas entram no primeiro bonde que aparecer, porque as pessoas estão com sede de Deus. Quero repetir, o Espírito diz expressamente, claramente, o Espírito soprava aos ouvidos de Paulo, e ele diz: eu estou sentindo. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvido a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. O mesmo apóstolo, agora escrevendo aos Colossenses, ele diz o seguinte: vê que coisa forte é escrita aqui aos Colossenses, no capítulo 3, a resposta. Se, portanto, ressuscitastes em Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas de lá, as coisas do alto e não as da terra. Porque estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, que é Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na sua glória. Queridos irmãos, queridas irmãs, um encontro para tratar desse assunto. Por quê? Porque é necessário
É necessário esclarecer, advertir, mostrar as coisas. Vejam aos Filipenses no capítulo 3, versículos 1 seguintes. O que diz o apóstolo aos Filipenses? No mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Tornar a escrever-vos as mesmas recomendações. Paulo diz, eu escrevo novamente as mesmas coisas. Afastai-vos das falsas doutrinas. Diga amém. E diz, as mesmas recomendações, a mim por certo, não é penoso, porque é conveniente a vós. Cuidado com esses cães, palavra de Paulo, viu? Não sou eu que estou dizendo. Cuidado com esses cães, cuidado com esses charlatães, cuidado com esses mutilados na fé, cuidado com essa gente que anda aí todo dia na rede Record de televisão, que compraram esse canal e compram tudo que aparecer com dinheiro sujo que o governo sabe, nós sabemos. E é muito dinheiro que essa gente tem. Estão ouvindo o que eu estou dizendo? Cuidado, que todo dia nessa televisão, para o Brasil inteiro, não tem uma cidadezinha que não tenha o sinal dessa emissora. Se diz, eu já ouvi muitas vezes, em igrejas suntuosas, cheias, e o pastor, dirigindo a pregação, na conclusão diz, agora chegou a hora da coleta. Eu vos digo, em nome do Senhor, a graça é do tamanho da oferta. E o povo fica dando o que não nem pode dar. Eu conheço gente pobre no sertão, que vendeu todo o seu rebanhozinho, porque o pastor disse, traga tudo, dê ao Senhor, e o você ficará curado. Paulo diz, charlatães. Eu podia dizer ladrões, criminosos, que usam o nome de Deus em vão. Mas por que é que tanta gente corre atrás dessa gente? Eu insisto batendo na mesma tecla, porque não conhece a doutrina de sua igreja. Aí está o problema. Eu quero até questionar, porque aqui está uma elite. Aqui estão aquelas pessoas que já vêm para encontro, que vêm para retiro, que vêm ouvir a Milton, vêm ouvir os pregadores da comunidade, gente que acompanha, mas eu pergunto aqui diante de Deus e não quero resposta. Aqui, quantos de vocês já leram o catecismo da Igreja Católica? Não andei, não levante a mão. Eu estou dizendo que com certeza são poucos. E por isso eu não quis que levantasse a mão. Muitos não conhecem o catecismo da Igreja Católica. E em primeiro lugar está aqui, ó. A Bíblia, sem dúvida. A Bíblia. Me ajuda o ministério? Toda a Bíblia é feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. É a palavra que revela tudo quanto nós devemos saber a respeito de Deus e de sua misericórdia para conosco. Depois da palavra, o livro mais importante para nós católicos, sabe qual é? O Catecismo da Igreja Católica. Uma preciosidade. O credo que nós rezamos na missa está lá especificado, frase por frase. Quando eu digo, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O que é isso? É isso. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho. É isso. Eu creio no Espírito Santo. Isso. Quem é o Espírito Santo? Páginas e mais páginas explicando. Eu creio na Santa Igreja Católica. Una, Santa, Católica, Apostólica. Porque é una, porque é santa, porque é apostólica. Explicado, mas o povo não tem acesso ao catecismo. Na catequese se fala de tantas coisas e não se ensina. Quando muito, por favor, eu tenho de dizer, quando muito dão aos meninos, sabe o quê? Um catecismozinho das Paulinas. Se tiver freira aqui das Paulinas, me perdoe. Desse tamanhinho, cheio de besteiras.
e as verdades sobre a doutrina da igreja ali não estão contidas. O catecismo tem de ser o da igreja, e não um livrinho para o menino decorar quantos mandamentos, quem é Deus, decorar. O catecismo te leva a uma proximidade com Deus, a uma experiência com Ele, e quem o conhece, não o esquecerá jamais. Quem se aproxima dele será tocado pelo seu poder, porque ele diz, lá no capítulo 14 de João, quem me ama, o Pai o amará mais ainda, e nós viremos e faremos nessa pessoa morada. Olha a palavra de Jesus. E o Espírito que eu vos darei, enviarei do Pai, ele vos recordará tudo quanto eu vos ensinei. Ele falará por vós. É o Espírito da verdade, o Espírito da verdade que vos conduzirá para que possais conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Como isso é muito sério, né? Questiona a gente a verdade sobre Deus, contida na palavra e no catecismo, na doutrina da igreja, na patrística. Sabem vocês o que é patrística? Quem não sabe, levante a mão. A patrística é a doutrina de nossa igreja, dos santos padres. Quem foram os santos padres? Foram aqueles homens que Deus, no século I, II, III, IV, até o século V, Irineu, século II, Hipólito, Atanásio, Santo Antão, Agostinho, os homens que no comecinho da igreja escreveram, iluminados por Deus, o catecismo da igreja, porque Jesus não deixou nada escrito não, nem o evangelho. Esses homens tomados por Deus escreveram, e os seus escritos foram considerados as colunas de sustentação da igreja. Por isso eles são chamados pais da igreja. Daí o nome patrística, o estudo da doutrina desses grandes santos. Compreenderam o que é patrística? Santo Agostinho escreve: ó beleza, tão antiga e tão nova, quão tarde eu te encontrei. Eis que eu te procurava fora, e tu sempre estavas dentro de mim. Doutrina para fundar a igreja, dar razão a ser católico, católico que é verdadeiro, não treme, sabe e se orgulha, como disse o Papa, de ser católico. Eu sempre disse, nesse livro eu disse, quem deixa a igreja católica o faz por dois motivos. Porque, primeiro, não a conhece. Ouviram? Duvido que uma pessoa que conheça a igreja católica que a abandone. Não é possível. Quem conhece a igreja católica não a abandona. Quem a abandonou é porque nunca a conheceu. Segundo motivo, pode ser que seja doido. Aí não tem jeito, tem que dar perdão. Certo? Doido pode deixar. Certo? Dom Dino me disse ontem, quando eu passei em Caruaru, em Xangrande, onde ele estava no mosteiro. Ele me disse, eu fui parabenizá-lo pela ida do Papa à Fazenda da Esperança, que ele fundou lá em Guaratinguetá. E ele disse, sofri demais, porque no meio dos bispos que estavam lá, apareceu um homem vestido de bispo, com faixa de bispo, com solidel de bispo, e era um falso bispo. E eu fui à Polícia Federal e disse, esse aqui não é bispo. E estava lá no meio. Aí eu vi uma bestalhada e disse, para que tanta segurança? Você não sabe o mundo que você vive? Não sabe, no meio dos bispos, sentado na cadeira dos bispos, lá todo posudo. Um doido, um louco. Dois motivos leva alguém a deixar a igreja. Aprenderam? Pois bem, como aqui não tem nenhum doido, eu espero que vocês possam sair daqui inflamados ainda mais. Já o são, sei, olhar para vocês,
o fato de estarem aqui, de terem vindo no fim de semana para beber da fonte nesse lugar, já diz que você é católico de verdade. Parabéns, eu queria abraçar cada um e dizer parabéns por ser fiel à sua igreja, à igreja de seus avós, de seus pais, à igreja dos mártires, à igreja dos santos e santas, à igreja que Jesus fundou. Eu desafio quem me prove, teólogos ou quem nesse mundo me prove que Jesus fundou 2 igrejas. Duvido. Desafio quem me prove. Os maiores teólogos protestantes, eu desafio que me prove que ele quer 2 igrejas. Me prove, eu deixo de ser padre. É a única coisa que eu tenho preciosa na vida. Há 30 anos sou padre. Se me provarem, eu deixaria de ser padre, Deus me livre. Mas ninguém prova. Não tem prova teológica. Não há razão. Pode falar, mas duvido. Vamos, me prove. Me prove que Nosso Senhor não deu à igreja a Eucaristia. Chegou uma pastora inteligente, teóloga, minha amiga, muito amiga, creiam. Saiu daqui de Recife, foi para Arco Verde fazer uma visita a um antigo colega dela de juventude, teóloga. Conversamos, o que essa mulher veio fazer aqui? Tanto tempo, né? No fim ela disse, eu estou aqui porque o Senhor me mandou vir a Arco Verde. Você sabe que desde a juventude que a gente é amigo, nós estudamos juntos, sim. Eu vim aqui lhe dizer que Jesus mandou dizer que está muito satisfeito com o Senhor, mas o Senhor está no lugar errado. Eu disse, lugar errado? Eu não entendi, já tinha entendido. Ela disse, porque o Senhor continua católico. Ele mandou me trazer, olha, ela veio daqui de Recife, foi para Arco Verde só para isso. Que é preciso que o Senhor continue a sua missão, mas saia da igreja católica. Eu disse, minha filha, chamei-a de filha, porque era uma colega. O que é que você vem me dizer aqui no sertão? Me diga uma coisa, na sua igreja tem Eucaristia? Não, nós fazemos a Santa Ceia, porque você sabe que é uma lembrança do que ele... Lembrança? Você está doida? Quer dizer que o que ele fez na cruz é só lembrança, é passado? Isso é falsa doutrina. O que ele fez foi para a eternidade, salvou o mundo inteiro e quis deixar o memorial desse ato supremo do seu amor no altar, para que quem coma desse pão tenha vida eterna, porque está em João 6. Quem comer do pão que eu der, não morrerá, viverá eternamente. Desculpe, mas vá embora, porque você não merece mais minha atenção. Se eu fui mal educado, talvez tenha sido. Mas dizer que a Eucaristia não é presença real de Jesus, tinha de dizer, vai embora. É o que eu li aqui. Quem não está comigo, diz Jesus. Diga, conclua. Está contra mim, é a palavra do Senhor. Quem não junta comigo? E agora? Escutei, passei 1 hora lá ouvindo a irmã. Até ofereci um cafezinho, um pedacinho de bolo para ela, da casa paroquial, pensando que era uma visita de cortesia. No fim de tudo, eu vim aqui para lhe dizer uma revelação. E Nosso Senhor me mandou aqui. Puxa, é coisa muito séria. O que foi que Nosso Senhor mandou dizer a mim? Olhou para mim assim com os óculos. Uma teóloga protestante. Gente, nós precisamos acordar. A nossa igreja precisa acordar. Nós católicos precisamos acordar para sermos, vamos dizer juntos, libertos. Amém. Aplaudo, Senhor Jesus. Bom, isso tudo foi apenas uma introdução. Vamos agora colocar, e aí, meu irmão Hamilton, isso teria de ser um retiro prolongado, porque falsas doutrinas, olha para cá, e cada uma delas tem suas características, seus princípios, sua doutrina, e precisa ser estudada, conhecida para ser denunciada como isto aqui é falso. Compreende? Como a gente deve purificar também a nossa visão espiritual. Purificar. Deixar de lado sentimentalismos, pieguice, devocionismos. E termos fundamentos. Estão entendendo? Querem explicações sobre o que eu disse?
devocionismo, sentimentalismo, pieguice, essas coisas só fazem atrapalhar a nossa igreja. Eu sou muito devoto de Santo Antônio, padre, mas eu não venho à missa. O quê? Meu Deus, como pode? Isso é devoção? Onde isso é verdadeiro, senhora? Você não tem juízo. Eu estava na matriz do Livramento num dia de sábado, quando eu era pároco. Eu deixei a matriz depois de 30 anos de padre, numa cidade. Imagina, eu batizei, depois casei quem eu batizei os filhos e fiz o casamento. Gerações. Esse ano, o Hamilton sabe, nós comungamos disso. Eu pedi ao bispo, 30 anos, não estou cansado, mas nos meus 58 anos de padre, me deixe livre para pregar o Evangelho. Eu amo a paróquia, sofri, chorei sozinho lá na serra onde eu moro, um lugar assim, um sítio, mas era preciso fazer a vontade de Deus. Feliz quem cumpre aquilo que Deus lhe ordena. Eu estava atendendo o dia de sábado, chegou um senhor, estava assim no corredor que dá acesso à sacristia, chegou um senhor do sítio, olha o que é devoção, o que é pieguismo, e não é conhecimento da verdade. Precisa ter cuidado, porque isso aí tem elementos que a gente precisa ajudar. Padre Adilson, eu vim pagar minha promessa ao senhor São José. Pois não, pode entrar na matriz. Está fechado, mas o senhor entra aqui pela sacristia. Fiquei conversando com o jovem, com um pouco voltou o homem. Ô padre, eu não encontrei o senhor São José. O quê? Será que roubaram a imagem de São José? Na matriz do Livramento só tem 2 imagens, Nossa Senhora e São José e o crucifixo. Não, meu irmão, está lá. Está não, senhor. Está, meu irmão. Venha comigo, vamos, o senhor vai pagar a sua promessa, vamos lá. Vamos. Fiz genuflexão diante do Santíssimo, disse, aqui está a imagem de São José. Ele disse, não, seu padre Adilson, a promessa que eu fiz foi com São José pequenininho, não foi com esse grandão, não. Não foi com esse grandão, não. Aí tem de ter caridade, mas tem de ensinar o povo, porque senão o povo vai cair nas falsas doutrinas. Chega alguém e começa a dizer, aí, por quê? Porque o povo não é formado. Cuidado com essas pieguices. Em Belo Jardim, se tem alguém aqui de Belo Jardim, me perdoe, mas numa procissão de São Sebastião, os 2 grupos políticos de lá, eita, rivais, o ex-governador Mendonça e o Sintra. A igreja, a praça tomada para a festa de São Sebastião, vai começar a procissão, Dom Dino, bispo de lá, eu estava com ele, e quando apontou, andou belíssimo, ornado, flores. De um lado estava um grupo político, aqui na frente. Do outro lado, os outros, mas não se olhavam, não. Aí, quando foi para sair o andor, um puxava para cá, outro para cá. Eu disse, senhor bispo, é bom o senhor mandar parar essa procissão, antes que rache esse andor. Esse povo não é católico, não. Estão entendendo? A gente precisa catequizar os católicos, foi o que João Paulo disse. Nós precisamos catequizar os católicos. Não precisamos parar de ficar lamentando perda de católicos. Eu fico admirado quando os bispos ficam alarmados com as estatísticas que a igreja católica está perdendo fiéis. Está perdendo fiéis, senhor bispo, porque o senhor e os outros bispos e os leigos e os padres não estão ensinando os católicos a serem católicos. No lugar de ficar se lamentando, vamos trabalhar. Vamos evangelizar, vamos colocar na mão das pessoas o catecismo, diga, leia e vem agora dizer, eu tenho alegria de ser desta igreja. Oh, como é bonito quando a gente encontra gente simples, humilde, mas gente firme na fé, inabalável na fé. Um dia entrou uma senhora na igreja, passou, eu estava no banco atendendo uma confissão, ela passou, chegou no altar do Santíssimo, se ajoelhou, ficou lá. Pessoa humilde do sítio. Se levantou, fez lá reverência. Quando foi saindo, chegou no altar, se ajoelhou aqui
Depois se levantou e eu comecei a olhar. Eu gosto de ver para interpretar. Aí deu um beijo aqui no meio do altar. Passou para cá, deu outro beijo aqui. Veio para cá, fez reverência, deu outro beijo para cá. Aí com a bocinha dela vai passando. Ei, espera um pouquinho, estava confessando. Espera um pouquinho, desculpa. Minha irmã, vem cá. Por que a senhora deu 3 beijos no altar? Não bastaria um? Ela disse, seu padre, eu aprendi que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um beijo foi para o Pai Criador, um beijo foi para o Filho, meu Salvador, e o outro beijo foi para o Espírito Santo que cuida da igreja. Eu disse, meu Deus, que maravilha, aplauda! Oh, ora, essa sim sabe o que as coisas, talvez não soubesse ler, mas sabe o que é a igreja católica, sabe e é fiel. Eu cheguei no Hospital Regional de Arco Verde, encontrei uma velhinha de Buíque, numa enfermaria, com uma marca, escute, uma marca no pescoço, velhinha, uma marca, e chorando, ela estendeu a mão, tremendo, e disse, padre, que bom que o senhor veio. O que foi isso, minha irmã? Foi que os protestantes passaram aqui visitando e uma pegou o meu escapulário e puxou, ficou a marca no pescoço, devia ser presa! Por não respeitar o direito da liberdade de culto que existe no Brasil. Nós nunca fizemos isso com eles. Mas que mulher santa, chorando com a mão, com o escapulário quebrado, dizendo, mas eu não deixo minha religião por outra qualquer não, padre. Eu nasci nessa igreja eu vou morrer. Com o escapulário de Nossa Senhora na mão. Essa tem fé. Não é aquela outra que chega para mim e diz, ô padre, o senhor reza por mim na missa? Senhora, formada. Mas a senhora não está indo à missa? Não, padre, então eu peço que o senhor se lembre de mim na missa. Não, mas a senhora deve estar na missa. É preceito da igreja participar da Eucaristia, do dia do Senhor. É levar a Deus o canto de ação de graças, na oração perfeitíssima que é a Eucaristia. Hoje à tarde nós vamos celebrar. Ela disse, não, padre, eu estou pedindo que o senhor reze, porque meu maridão não deixa eu ir para a igreja. Eu disse, seu maridão? E a senhora quem é? Eu disse baixinho para mim, não disse para ela, Maria Fumaça. Maria Fumaça é você. Dá razão à tua fé. Amados irmãos e irmãs, vamos começar a citar algumas falsas doutrinas que são mais comuns e que estão fazendo um mal terrível à igreja. Quando eu digo a igreja, a nós cristãos. A primeira, que por onde eu começo, se chama Espiritismo. Como pode alguém dizer ao IBGE, e são milhões e milhões que disseram, sou católico e sou espírita. Não pode. Por que não pode? Vamos lá. Vamos conhecer um pouco dessa doutrina. O Espiritismo, todo ele, em suas diversas correntes, são muitas correntes, tem o chamado Espiritismo kardecista, tem o que dizem eles, o baixo espiritismo, você sabe o que é, né? A mesa branca, candomblé, Xangô, todo o espiritismo, científico ou não, afirma a reencarnação, todo ele. Diz que a pessoa nasce, se desenvolve, morre, reencarna, vive outro tempo, morre, reencarna, e através das reencarnações vai se purificando a si mesmo. Olha aí a palavra. É a pessoa que vai alcançando degraus de aperfeiçoamento até chegar a um estágio de luz. Isso que eu estou dizendo, nenhum espírita pode contradizer, viu? Eu estou citando a doutrina espírita. Ora, o cristianismo não fala de reencarnação em nenhum momento. O cristianismo fala de ressurreição. E ressurreição e reencarnação são palavras muito diferentes,
que significam absolutamente coisas diferentes. O Espiritismo aceita Jesus, e é aí que muitos católicos se enganam, e tudo fazem em nome de Jesus, e invocando Jesus. É verdade, viu? Eu já vi muitas vezes, mas padre, meu filho se tornou espírita, eu estou muito contente porque agora ele reza, ele invoca Jesus. Tudo bem. Como é que eles veem Jesus e por que invocam Jesus? Quem é Jesus para a doutrina espírita? Jesus para a doutrina espírita é a perfeição das encarnações humanas. Ele foi o mais perfeito dos encarnados até agora. Está entendendo? Ele alcançou o mais alto grau da perfeição no círculo de reencarnação. Mas ele teve várias vidas anteriores até chegar ao mais alto grau. Por isso ele é o modelo da perfeição humana. Ele é o caminho que conduz a nós todos à perfeição. Porque ele alcançou essa perfeição. Ele não é, portanto, o Filho de Deus, feito homem, encarnado por obra do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria. Olha a contradição. E se você perguntar, eles invocam, e é belíssima oração. Ó divina luz, Mestre, Senhor, vem em nosso auxílio com o teu poder, com a tua luz. Rezam que derruba qualquer católico que não esteja bem preparado. Está ouvindo? Nós te invocamos, Senhor Jesus, vem sobre nós. Mas se tu perguntares, Jesus Cristo é teu Deus e Salvador? Nenhum deles vai dizer sim. Então são apóstatas, porque todo aquele que negar o Filho do Homem diante dos homens, eu o negarei diante do Pai, disse Jesus. Eu vim do Pai e o Pai está em mim. Eu não falo por mim, o que eu falo é o Pai que fala em mim, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim, e quem me vê, vê o Pai. Acabou com a doutrina espírita, é falsa. Eu já tive muitas discussões assim agradáveis, inclusive com o presidente da Federação Espírita de Pernambuco. E eu botei a mão no ombro dele, depois dele espalhar a doutrina dele. Eu disse, eu te pergunto uma coisa só. O senhor acredita que o sangue de Jesus Cristo te salvou? Não. Misericórdia, até logo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tudo fazem em nome de Jesus, invocando Jesus. E o tem como modelo da perfeição absoluta. Como o caminho que leva nós à perfeição. Mas negam a sua divindade, o seu sacrifício, sua presença salvífica na história. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito do Pai, diz João. E porque vimos, nós testemunhamos que Ele é o Messias, o Salvador. Todo aquele que professar que Jesus Cristo é o Salvador, será salvo. Se verdadeiramente no seu coração o aceitar como seu Deus e Salvador. Não estranhe com o que eu vou dizer. Já sofri muito com essa frase, mas eu tenho de dizê-la. Para mim, não existe nenhuma possibilidade de um espírita se salvar, a não ser que na hora da morte se arrependa. Que negam a fonte única de salvação, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Para os espíritas, não teve nenhum valor, nenhuma importância, nem existiu para alguns deles. Para nós, católicos, protestantes, aí não há divergência, para os ortodoxos, para os cristãos, o sacrifício de Jesus é a fonte única de salvação do gênero humano. Diga amém. Eu creio, eu confio, eu tomo posse do poder desta verdade. Eu renuncio ao espiritismo, porque é uma doutrina diabólica. Amém. Aí, se fosse falar só do espiritismo, a gente passaria muito tempo. Mas eu vou ainda dizer, o espiritismo não acredita no céu,
e nem também no inferno. Todo o cristianismo afirma que há um céu e que há um inferno. O céu é o prêmio para aqueles que, em acreditando em Jesus, viveram conforme sua palavra, configuraram-se com Ele na vida, uniram-se de tal forma a Ele, que, pelo mistério de sua cruz, do seu sangue que receberam no batismo, tornaram-se enxertados no seu corpo, a igreja, herdeiros e herdeiras da sua glória. Isso é a doutrina cristã, na essência da sua beleza e de sua eficácia. Cristo habita em mim. Eu sou pertença de Deus desde o dia do batismo. Eu professo esta fé. Tu és meu Deus e meu Salvador. Pergunta a um espírita de tua casa, que todo mundo tem esse problema em casa, eu tenho. Pergunta se ele pode dizer: Jesus Cristo é meu Deus e meu Salvador. O teu sangue me salvou. Não, quem vai me salvar é que eu vou ter de ser bom aqui, para depois voltar e continuar sendo bom, até um dia eu chegar lá. Se atribui ao homem o mérito de purificar-se a si mesmo, quando São Paulo diz: nós fomos comprados, vós fostes comprados por um preço altíssimo. O que é que diz Hamilton? Diga alto, aplauda. Este foi o preço da salvação, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa doutrina é infame, é diabólica, porque nega essa verdade. Vós fostes comprados, diz São Paulo, comprados, resgatados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem com essa história: não, nós aqui vamos, e vou citar, escute, Allan Kardec, vou logo citar o guru deles. Esse resolveu escrever um evangelho segundo ele mesmo. Nenhum espírita anda com a nossa Bíblia, nem acredita no evangelho apostólico. O evangelho segundo os apóstolos que viveram, conviveram com Jesus, e a quem ele derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E Marcos, Mateus, João e Lucas escreveram esse evangelho. Eles andam com o evangelho aqui, ó. Vamos fazer a reunião do evangelho. Qual é o evangelho de vocês? Segundo Allan Kardec. Renuncio! Esse evangelho é anátema! Anátema, é falso! Não posso aceitar uma palavra que não seja aquela que o Espírito deu à igreja pelos apóstolos Marcos, Lucas, Mateus e João. Amém? Está tudo com o evangelho na mão. Segundo quem? Allan Kardec, que viveu em 1800 e por aí. Que é isso, gente? E a história da igreja, dos mártires e dos santos. Qual evangelho que você acredita? Já pensou se alguém agora resolvesse escrever o evangelho segundo Padre Adilson? Está doido. Está indo para o inferno. Eu anuncio o evangelho que me foi transmitido, que me foi dado pela igreja. O evangelho que Jesus confiou a seus apóstolos. Allan Kardec diz assim, está lá no Livro dos Espíritos, de autoria dele. Olha, escuta a frase dele, abra aspas. Twin, twin. Sabe o que é abrir aspas, não sabe? Se encontrares nos caminhos da vida alguém sofrendo, esmolando, ajuda-o, porque isto te fará muito bem para a tua purificação. Lembra-te, porém, que ele está pagando pelo que ele fez na outra vida. Fecha aspas. Você acredita nisso? Alguém pode, de sã consciência, acreditar numa heresia dessa? Por isso é que eles fazem tanta caridade. Por isso é que tem a campanha do quilo aqui nesses arredores e nessa cidade, em todo canto. Saem doutores, médicos, engenheiros, homens, mulheres, agricultores, saem, batem na casa de Hamilton e dizem: o senhor pode me dar 1 quilo de alimentos para os pobres? Saem humildemente pedindo esmola. Mas saem pedindo esmola porque o chefe deles diz: se encontrares alguém esmolando, ajuda-o.
porque isto te fará bem para a tua purificação. Mas lembra-te que ele está pagando pelo que fez. E onde fica a misericórdia de Deus? E por que é que na Europa não tem pobres? E por que na Suíça, que eu conheço, não encontrei um pobre? Por acaso a pobreza é maldição divina? Ou é fruto da injustiça social e de políticas injustas, criminosas, de pecado social, de governo que não dividem, de homens e mulheres que não aprenderam o que Jesus disse: amai-vos uns aos outros, porque vós todos sois irmãos. Imagine o que diz Allan Kardec. Ajude sim, porque isso vai lhe fazer bem para a sua purificação, porque você vai subindo um degrauzinho. Agora ajude, mas lembre que ele está pagando pelo que fez. Eu tive de tirar, pela graça de Deus, tive de lutar. Foi uma luta feroz. Tu sabes o que é luta e combate espiritual. Um jovem em estado de alta depressão, que tentaram o suicídio, porque num acidente perdera os 2 olhos, e esse rapaz de 21 anos, filho único, este rapaz, ele foi aos Estados Unidos, a Houston, o maior centro de pesquisa de olhos do mundo, voltou desenganado, levaram-no à Federação Espírita de Pernambuco, na Avenida Dantas Barreto, fizeram uma sessão lá, e esse rapaz que não tinha, era um católico só de nome, coitado, mas Deus nos deu a graça de salvá-lo. Foi dito a ele na sessão lá: se conforme, porque você perdeu os 2 olhos nesse acidente, não quebrou um dedo, de fato não tinha quebrado um dedo, os vidros tinham entrado nos olhos dele. Você está pagando, porque na Idade Média você foi cruzado e furou os olhos de muitos árabes. Agora, nessa encarnação, você está pagando pelo que você fez lá na Idade Média. O rapaz ficou tão desesperado que a primeira reunião que teve comigo, ele bateu em cima de mim. Vem cá, meu filho. Bateu cego, botou as mãos e disse: padre, padre. E eu aguentei. Padre, me explique o seu Deus. Me explique, porque eu estou pagando por aquilo que eu não fiz, nem sei se fiz. Eu disse a ele: calma, filho. Este Deus que tu estás dizendo, que te falaram, não é o meu Deus. Não é o meu Deus. Recuso. E fui brabo com ele. E denuncio aqueles que te disseram uma falsa doutrina. Acidentes, meu filho, são acidentes. E fui fundo, porque eu já sabia a história. Abracei e disse: quando tu estavas dirigindo, abracei-o forte como um pastor. Era 4:30 da manhã. Era o teu aniversário. Tu ias levar tua noiva na casa dela. Tu estavas cheio de álcool. Acidentes são acidentes. Por favor, eu quero te falar do Deus que está agora abrindo teus olhos. Se não abre os olhos da carne, pode abrir os olhos da fé, que tu nunca tiveste. E comecei a dizer a ele o que era a fé. Foram meses de trabalho com esse rapaz, até que, pela graça do Espírito Santo, ele recuperou a visão espiritual. Compreenderam? Libertou-se de uma falsa doutrina e tem olhos de fé, não tendo os olhos da carne. Eu já o convidei uma vez para pregar em minha paróquia, mas imagine o que disseram a esse menino de 21 anos. É muito sério. Vamos ainda continuar no Espiritismo até a gente fazer o primeiro intervalo, não é? Já estamos aqui com o horário estourado, mas, eita, no horário aqui já passou e muito. E a cantina certamente precisa vender, não é? E você está com fome, por isso precisa lanchar. Para não acontecer aqui o que aconteceu lá na Igreja Matriz do Livramento.
eu celebrando aqui no altar. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte. Aí uma senhora caiu no bum, bum. Aí, bum, caiu. E aí foi aquela confusão dentro da igreja. E eu parei aqui. Fiquei olhando lá de cima do altar. Olhando. Aí a confusão era grande, eu achei que era grave, desci do altar e fui lá até onde estava a senhora desmaiada. Ela estava desmaiada mesmo, e as outras irmãs tudo em cima. Às vezes nós padres erramos muito, viu? Queremos fazer as coisas que a gente não sabe. Cheguei lá com uma de médico, sem ser médico. Afastem-se! Não é assim que se socorre uma pessoa. Olha, imagine. Eu não entendo nada disso. Não é assim, vocês estão sufocando a irmã. Afastem-se. Traga um ventilador aí. Um calor enorme no sertão. Afasta. Fica uma segurando ela. As senhoras se afastaram, as velhinhas, e eu fiquei junto dela. Dona Maria. Dona Maria. Fui lá no pulso, imagine. Dificuldade até. Dona Maria. Aí. Ela abriu os olhos. Quando ela abriu os olhos, calma, não foi nada. Foi um mal-estar. A senhora está em casa. Fique tranquila, respire fundo. Já está outra, olha o rosto. É outra pessoa. De novo, respire. Se levante. Ela levantou-se. Aí eu, por caridade, acredito, desse jeito, disse: minha irmã, a senhora quer um cafezinho? Ela foi e disse: só se for com leite, seu padre. Só se for com leite, seu padre. A gente continua o nosso tema, falsas doutrinas, comentários sobre o espiritismo, depois vem nova era, vem esoterismo, vai ser hoje cacetada para todo lado, para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para um breve intervalo.